Eu cumprimento o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus, queridos, para nós no dia de hoje. É uma pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que Deus tem prazer na morte do ímpio? Vamos para a palavra de Deus, queridos. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no Salmo de número 116 e versículo de número 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aqui o salmista, um homem experiente quando vive na presença de Deus. Ele está falando que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Nós possamos dizer, querido, o quanto coube vive-se. Deus se alegrou na morte do salmista Davi. O quanto Deus se alegrou na morte de Abraão, Jacó e etc, e etc. Porque eles foram homens santos de Deus, queridos. Eles foram homens que entregaram a vida na presença de Deus. Não possamos esquecer da morte de apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João. Esses homens santos, homens de Deus, que deixou para nós no dia de hoje a Bíblia Sagrada escrita. Então aqui o salmista está dizendo que Deus se alegra na morte dos seus santos. Agora tem muitas pessoas que estão indo embora, querido. Deus não tem prazer. Porque está indo embora sem Deus, sem Jesus, sem tudo. Você acha que Deus se alegrou na morte de Judas Iscariote? Você acha que Deus se alegrou na morte daquele ladrão da cruz que não se humilhou? Você acha que que Deus se alegrou na morte desses pais de santo? Não. O nosso Deus, ele só se alegra com a morte dos santos, dos seus. Querido, a gente abre os aplicativos de empresa de funerária. Quantas vidas a gente vê que está indo embora sem Jesus? Deus não está se alegrando, querido, dessas mortes, dessas vidas. Nós, como pastores, queridos, nós precisamos entrar em oração, em santo jejum, para Deus vir salvar essas almas. Estão sido ceifados pelo inimigo nos acidentes, ceifado pelo inimigo na depressão profunda, ceifada pelo inimigo nos vícios. Deus não tem prazer, amado. Deus não tem prazer. O salmista está dizendo que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Mas a morte do ímpio, desculpa aí, Deus não tem prazer. Dá para provar isso aí, pastor? Você prova na Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Abra sua Bíblia em Ezequiel 18:23. Olha o que Deus, usando o profeta Ezequiel, fala. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas espera aí, então se se converter não morre? Aqui a palavra de Deus não está falando de uma vida terrena aqui na terra. Porque os servos de Deus, amados, os servos de Deus, ele não morre, vocês sabem disso? Ele dorme no Senhor. Por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele morre e vai para o abismo, da onde nunca mais sai. E sabe por que Deus tem prazer na morte dos santos? Porque eles deixam de viver aqui nesta terra subcorinai e vai viver agora junto de Deus. Que coisa gostosa, irmão, não, gente? Olha aqui, ó, não é a coisa mais maravilhosa, gente? O crente dorme no Senhor. Lembra que o que Jesus falou do grande amigo dele, Lázaro? Ele falou: o meu amigo Lázaro dorme. Ele não falou que o meu amigo Lázaro morreu, não. Ele falou: o meu amigo Lázaro dorme. Mas o seu discípulo não entendeu a linguagem do santo de Deus. Ele teve que falar: meu amigo Lázaro morreu. Mas vou lá despertá-lo do sono. Quando nós dormimos no Senhor, amados, Jesus vem buscar nós um dia para nós ir viver ao lado de Deus. Por isso que Deus se alegra na morte dos santos, quer dizer, dos servos de Deus. Como é bom servir a Deus, amados. Eu sirvo esse Deus, queridos, há 41 anos, mais ou menos. Vivo feliz na presença deste Deus, porque eu creio que o meu Redentor vive. E por fim vai levar nós para a glória, e ali nós viver ao lado de Deus. Querido, se você fazer parte desse Ezequiel 18:23, você ainda é um ímpio. Você ainda não conhece a Deus, ou quem sabe você é um crente, mas não anda como crente. Hoje é o dia. Conserte a tua vida para que o dia da tua morte você venha alegrar Deus. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe. Guarda essa palavra. Comente embaixo no rodapé do vídeo, tá? Deus o abençoe. Paz do Senhor.